Como é um podcast que outras pessoas vão assistir e vão te conhecer, eu queria saber quem é o Jones. Quem é o Jones? Essa é uma pergunta bem poderosa para a fase que eu estou vivendo, porque eu tô numa jornada muito introspectiva de autoconhecimento. Então eu estou me conhecendo, estou explorando as coisas que eu gosto, quais são os meus objetivos, etc. Mas o que eu poderia dizer hoje? Poderia dizer que eu sou pai de família, sou casado, sou marido, o Jones é filho também, tenho os meus pais, a gente estava com eles nesse final de semana. Então eu acho que a primeira resposta que vem na minha mente, ela tem a ver muito com os títulos que a gente tem, muito com as conquistas ou com os papéis que nós desempenhamos na sociedade, né? Então eu penso nisso, sou programador, sou empreendedor, é isso que vem na minha mente agora. Tá? E se tu fosse dizer pra alguém de onde tu veio, qual seria a tua resposta? De De onde onde o eu vim? Jones veio? Eu diria que eu vim de uma família em Porto Alegre, ah, uma família de um pai muito trabalhador, de uma mãe dedicada ao lar, uma família onde a gente não era rico, mas a Sim, gente tinha bons princípios, bons ensinamentos, apesar de não fazer parte de uma religião ou de um grupo. Os meus pais me passaram valores, me passaram ensinamentos muito importantes que eu levei para minha vida e que me ajudaram a tomar decisões também no início da minha vida e de uma certa forma moldaram assim os meus passos, né? Sempre falaram muito para eu estudar, para eu me cuidar, para eu ter cuidado com a saúde, etc. Então eu acho que essa é uma boa forma de descrever a minha origem, né? Os meus pais, apesar de não terem tanta instrução, me instruíram no caminho do bem. sim. Ah, tu falou a questão da saúde, eles te incentivavam a cuidar da saúde? De que forma? Um, eu digo assim, cuidar da saúde mais no sentido, como é que eu poderia. Que eu me lembro das coisas de vícios, né? Drogas, álcool, Isso, cigarro. é nesse sentido. É nesse sentido saúde. Tipo assim, a gente não tinha, nossa, assim, o estilo de vida mais saudável, mas os meus pais, eles sempre nos incentivaram a não usar drogas, a não beber, não fumar. Não tinha exemplo disso na família, então eles ensinaram muito pelo exemplo, eles não eram tanto de falar, mas eles tinham um exemplo, né? Eles mostravam pelo exemplo deles Sim, que não era legal essas coisas, né? Não, drogas, cigarro, álcool, etc. sim. E agora eu me lembrei também do que tu sempre me disse, que vocês viviam num ambiente que não era o ideal, né? Um bairro, né? Mas o teu pai e a tua mãe sempre se preocuparam com vocês no sentido das companhias, né? Como isso tu acha que te ajudou no teu crescimento? Eu acho que me ajudou bastante porque assim o meio onde a gente foi criado, ele era um meio onde as pessoas na volta não eram tão boas companhias, assim, não nos incentivavam tanto, né? Tinha gente que fumava, gente que bebia, os nossos vizinhos, etc. Então era um ambiente ali onde tinha bastante criança, etc. Mas os meus pais sempre tentaram nos preservar, tentaram sempre selecionar as pessoas que a gente passava tempo. Sim, Não eram todas as pessoas assim, nossa, tu nasceu numa Cracolândia, não era isso, né? sim, Mas existiam pessoas ali da volta, dos entornos, que os meus pais queriam que a gente não tivesse contato com essas pessoas. Não eram todas, sim. mas existiam pessoas ali que eles queriam filtrar aquele convívio, né? Queriam evitar aquele convívio. E isso para mim foi bem importante no início, porque ali são os primeiros anos da minha infância, eles foram muito importantes para o resto da minha vida. Não ter participado de grupos ali, por exemplo, na escola, por conta dos ensinamentos que eu recebi dos meus pais, né, de não fumar, não beber, etc. Na escola tinha colegas que fumavam, tinha colegas que bebiam, Ofereciam que coisas. ofereciam muitas vezes, e a gente já tinha sido treinado pelos meus pais para rejeitar essas coisas. Sim, E a gente já tinha um entendimento, apesar de ser crianças, de que aquilo era errado, de que aquilo não fazia bem para nossa saúde, né? De aquilo, apesar de parecer legal que os colegas fizessem aquilo, etc., tinha grupos de pessoas que faziam isso, né? Que fumavam maconha, etc. sim. A gente entendia que aquilo não era legal. Então eu acho que o meu pai e a minha mãe fizeram um trabalho muito bom na nossa educação, nos ensinando as coisas que a gente não deveria fazer. E muitas vezes eles ensinaram pelo exemplo também, né?
não bebendo, não Sim, fumando, exatamente. O maior ensinamento deles com certeza foi pelo exemplo, né? Porque se a gente vê o nosso pai e a nossa mãe fumando, bebendo, a gente vai achar aquilo normal, a gente vai normal, querer sim, fazer aquilo, né? Mas os meus pais já ensinaram pelo exemplo e também pelo ensinamento de falar e de explicar, não, isso é errado, etc. E a gente se esforçou, eu pelo menos me esforcei, a gente se esforçou para obedecer e seguir aquele ensinamento. sim. E quando em algum momento tu rejeitou, foi por medo ou foi porque tu tinha consciência daquilo que não era bom? Eu acho que era um pouco dos dois, né? Um Eu não pouco. posso mentir assim dizendo Sim, que era só pela questão da obediência, né? Não só pela questão de entender que aquilo era errado, porque a gente muitas vezes vê os nossos pais como uma autoridade que se a gente desobedecer eles, a gente vai ser punido, né? sim. E, claro, a E isso primeira... acontecia. Com certeza acontecia, Sim, né? E acho que, de certa forma, também isso é saudável, né? Ter algum tipo de consequência, porque as crianças precisam aprender que as nossas ações têm consequências. sim, Elas não podem simplesmente andar por aí fazendo coisas achando que nunca vai ter alguma consequência, né? Senão elas não aprendem uma lição, elas não entendem a vida. sim, E eu acho que as consequências, elas não são uma coisa que a gente impõe, mas sim que elas acontecem. Claro que nesse sentido, nesse exemplo específico de usar drogas, as consequências não vão ser, por exemplo, apanhar do pai e da mãe, ter um sim. puxão de orelha, alguma coisa do tipo, né? As Isso pode acontecer no consequências início, quando pode souberem, mas acontecer, depois. exato, vai acontecer no início porque é uma forma dos pais ensinarem que aquilo é errado. Porque a gente, como eu vi esses dias, não sei se foi um podcast ou um vídeo, ensinava que se a gente soubesse dos efeitos das coisas, se fossem imediatos os efeitos das Uhum, drogas ou de qualquer outra coisa, a gente não consumiria aquilo. sim, Os efeitos eles vêm geralmente a longo prazo, né? A gente vai sim, ali, fuma hoje, bebe hoje e etc. A gente não vê, mas ao longo do tempo, se a gente fizer um exame, fizer uma bateria de exames e ver como está a nossa saúde, a gente vai ver que foi prejudicada pelo cigarro, pelo álcool, pelas drogas, etc. Só que a gente não consegue ver isso de forma imediata, então a gente vai fazendo, até que aquilo se torne um problema. E sim, aí a gente vai entender por que os nossos pais lá atrás estavam nos dizendo, nos ensinando, puxando a nossa orelha, para a gente não fazer essas coisas. Porque sim, tinham consequências, só não eram consequências imediatas, mas existem consequências. sim, Só que para a criança entender isso, ou às vezes até um adulto, não precisa nem ser uma criança, a gente precisa aplicar a consequência na hora, sim, porque daí ela entende que aquilo é ruim. sim, certo. E hoje, qual é o assunto que, na tua opinião, mais te interessa? Hoje o assunto que mais me interessa, eu gosto muito de tecnologia, mas eu tenho me interessado bastante sobre pessoas, sobre comunicação, sobre perder a vergonha de me expor, de compartilhar as minhas ideias. Então eu acho que eu tenho assim uma oscilação entre esses dois ramos, né? A Sim, tecnologia por conta da minha profissão, eu trabalho com sim, isso, e para mim pessoas é um desafio pessoal, porque eu nunca fui uma pessoa muito boa com pessoas. E ainda não me considero tão bom com pessoas, sou muito melhor do que eu era antes, com certeza, mas eu percebo que eu ainda tenho muito a melhorar nesse aspecto da minha vida, a comunicação, relações com as pessoas, etc. E eu vejo como um desafio pessoal, eu vejo como uma coisa assim que se eu conquistar, para mim vai ser uma conquista. sim, Vai ser uma coisa muito grande. uma coisa grande, uma coisa significativa na minha vida. Então eu tenho me esforçado para poder entender um pouco mais as pessoas, me relacionar melhor, me expressar melhor. E eu vejo mais como um desafio do que como uma coisa assim que, eu realmente gosto de fazer, Sim, sabe? Eu gosto muito de tecnologia. Por mim, eu ficava no meu quarto trabalhando ou estudando alguma coisa ou desenvolvendo algum tipo de software ou solução, porque eu gosto muito disso. sim, Faz parte de mim. Mas eu vejo como desafio pessoal a comunicação e expressões e relacionamento com pessoas também. sim. Tá bom. Agora me veio na mente a ideia de compartilhar essa pergunta para outras pessoas que queiram comentar aqui embaixo ou fazer alguma pergunta específica para conhecer um pouquinho mais ele. Pode colocar nos comentários, perguntar, ou deixar sugestões de perguntas para um próximo episódio do Pode Empreender. Das tuas experiências profissionais, tu poderia resumir elas um pouquinho e dizer mais ou menos quando tu começou de fato a trabalhar até hoje? Então eu comecei a trabalhar quando eu tinha 17 anos de idade. Eu era estagiário, eu trabalhava numa empresa que ela vendia produtos de limpeza. Hum, Então eles tinham um balcão de atendimento ali, eu ficava no estoque, então não ficava
ali na Sim. frente no atendimento, né? E quando eles tinham pedidos, eles nos passavam os pedidos para mim e para os outros estagiários. A gente separava os pedidos em caixa e às vezes a gente fazia até entregas. Então, o meu trabalho era um trabalho mais braçal, era um trabalho mais que eu fazia ali. Isolado também, porque tu estava dentro de um estoque. Isso, exato. Era um trabalho mais isolado e que não dependia muito de trabalho em equipe em si, Sim, dependia mais de da, ti. da minha performance, né, nesse trabalho. E aí eu trabalhei, eu tinha 17 Tu anos. consegue lembrar o porquê tu quis entrar no mercado de trabalho? É, O eu que não te quis, na motivou? verdade. O que te Eu não motivou? quis. A verdade é que eu não quis entrar no mercado de trabalho. Eu sempre achei que eu tinha as coisas, né? Porque meu pai me dava as coisas, etc. Meu pai trabalhava muito Sim. e ele sempre conquistou as coisas, então eu nunca senti que eu precisava trabalhar. Eu fui trabalhar porque meu pai me incentivou a trabalhar. Meu pai disse para eu trabalhar, né? Disse, acorda, vai procurar um emprego, etc. Tu E, estava terminando o ensino médio. exato, eu estava no terceiro ano do ensino médio já, então de qualquer forma, eu ia começar a trabalhar cedo ou tarde, Sim. né? E aí eu acabei procurando estágio, comecei a procurar naquelas agências de estágio, né? Tipo CIE, Uhum. etc. Tem algumas outras aí. E aí apareceu essa oportunidade, fiz a entrevista, etc. E eles me contrataram. Eu nunca tinha tido experiência de trabalhar, já tinha experiência de ajudar o meu pai em algumas coisas, tipo Sim. construção, coisas de casa, mas nunca tinha tido uma experiência profissional. Então eu nem entendia muito bem o que era trabalho, né? Sim. E tu nem pensou na hora no que tu ia trabalhar. Só mandou currículo Não, pra tudo que tu é, encontrou, no caso. eu só sabia que eu tinha que trabalhar. Eu tinha meu pai me pressionando ali, eu tinha que conseguir alguma coisa para fazer. Para mim não importava tanto, assim, nem imaginava o que que eu gostaria de trabalhar. Eu Sim. só queria trabalhar, queria ganhar dinheiro para poder ajudar em casa. Era esse o meu objetivo ali naquela época. Sim. E foi assim, durante essa experiência nessa empresa, foi assim, fui trabalhando, etc. Eu ainda tinha muita dificuldade de focar no trabalho, então muitas vezes eu ficava lá jogando no celular no horário de trabalho. Sim. Então eu gostava muito de videogame, joguei videogame por muitos anos da minha vida. E foi assim essa primeira experiência. E depois terminou o estágio, eu fiquei mais ou menos um ano, 9 meses, um ano ali. Tu ficou todo o período Todo o do estágio. período do ensino médio, né? Até Quando terminou o terminar. ensino médio, terminou o estágio. Terminou o estágio. E o que que tu pensou naquele momento, quando estava terminando o estágio? Eu pensei em trabalhar ali. Eu Em continuar pensei em efetivo? continuar ali como efetivo, né? Mas eu acabei procurando outra coisa, porque eu não queria trabalhar naquele lugar, né? Uhum. Comecei a procurar alguma outra coisa. E fiz entrevistas, etc. E aí eu consegui trabalhar no shopping. Aí eu comecei a trabalhar numa empresa que é a Usina das Massas, que é Uhum. um restaurante, né? Sim. Como E garçom. não era exatamente garçom, Não. mas eu servia nas mesas, só que eu não anotava os pedidos. As pessoas pediam no caixa e depois ficavam esperando, eu ia lá e entregava Uhum. para eles, né? Eu entregava o cardápio, etc. Mas era basicamente garçom, Sim. trabalho de garçom. Atendente. Atendente, garçom. E aí fiquei 3 meses só nesse trabalho, porque eu trabalhava ali 6 por 1, né? Sim. Shopping só tinha uma folga. E era uma folga na semana, então não dava para aproveitar muito com outras pessoas, porque as outras pessoas estavam trabalhando enquanto eu estava Sim. folgando. Enquanto as pessoas folgavam, eu trabalhava. Então era um horário bem ruim e era um serviço puxado. E aí eu fiquei 3 meses e depois eu pedi demissão dali porque eu já estava procurando um outro emprego. Sim. E E aí eu comecei a trabalhar depois na Gaston como estoquista. Quando tu entrou na Gaston, tu já sabia mais ou menos que tu não queria, o que tu não queria? Porque o que É, tu queria, talvez só ainda tu não soubesse de fato. eu Mas tu já sabia o comecei, que tu não queria. eu comecei a aprender Sim. pelas minhas experiências o que eu não queria, né? Que é serviço braçal, 6 por 1. escala 6 por 1, trabalhar muitas horas, não ter lazer, não ter descanso, etc. Isso eu não Sim. queria. E aí eu comecei a trabalhar na Gaston, aí em vez de estar carregando coisas pesadas, ou que nem eu trabalhava com os produtos de limpeza, Uhum. e tá trabalhando numa escala ruim, eu comecei a trabalhar de segunda a sexta. Não, segunda. Até eu acho que era de segunda a A sábado. sábado, eu acho que Não é. era 6 por 1, mas Mas eu tinha trabalhava seis, a folga folgava um, fixa. só que eu tinha folga fixa no domingo. Sim. Então era melhor, né? Foi um upgrade ali do último trabalho. E eu fiquei trabalhando nessa empresa 1 ano e 6 meses. E ali eu aprendi bastante sobre calçado, sobre tênis, etc. Apesar de Sim. trabalhar no estoque de novo, né? Ser isolado ali, não ter o atendimento, essa comunicação com as pessoas, eu comecei a aprender bastante sobre organização, uh, sobre calçados, comecei a comprar calçados também, tinha bastante calçado, Sim. etc. E aí eu fiquei nesse trabalho até eu sair, que eu pedi demissão, para eu fazer um trabalho voluntário. Daí eu fui um trabalho de missionário, fiquei no Chile 2 anos,
Então, nesse período, eu não trabalhei, não tive experiência profissional, Sim, mas tive muita experiência de comunicação. Então, aí eu acho que foi, na minha vida, assim, parando para analisar, eu acho que foi a primeira experiência que eu tive, onde eu fiquei por bastante tempo, 2 anos, e o que mais importava nesse momento era a comunicação. Era entregar uma mensagem para as pessoas, sim, era aprender um outro idioma, então era tudo voltava e tudo se relacionava com comunicação. Tive bastante dificuldade, porque eu não sou uma pessoa muito comunicativa, né? sim, Na época era ainda menos. Tive muita dificuldade de conviver com pessoas diferentes, uma cultura diferente, um idioma diferente, mas acho que foi um dos períodos da minha vida onde eu mais me desenvolvi, onde eu mais me desafiei, e por não estar trabalhando naquela época, não ter responsabilidade, não ter mulher, não ter filhos, não ter nada além daquela minha missão, daquele meu trabalho sim, de 2 anos, eu acho que foi um momento de foco muito grande, onde eu pude focar bastante em me relacionar com as pessoas, em poder conhecer pessoas, conheci muitas pessoas de culturas diferentes, pessoas que passaram por muitas dificuldades na vida e conseguiram vencer aquelas dificuldades. Então foi uma troca muito legal, tanto eu conhecendo as pessoas, quanto as pessoas me conhecendo. E sabendo um pouco da minha história, eu compartilhava um pouco da minha história com as sim, pessoas. E eu percebi que cada pessoa tem uma história diferente, cada pessoa tem uma visão de mundo diferente. Eu, na minha vida antes desse período voluntário de 2 anos, eu era uma pessoa que não tinha muita noção do que era o mundo lá fora, do que era um outro país, do que era uma outra cultura, do que era pessoas diferentes. Então eu não tinha muitos amigos, muitos contatos. Era comida mais também, tudo diferente, né? comida, exatamente, era tudo diferente lá e eu era de um ambiente muito isolado, né? Minha família nunca foi de se misturar muito, de conhecer pessoas, de ter amizade, de visitar pessoas. E aí quando eu comecei a fazer isso no Chile foi para mim onde eu comecei a ter um contato assim com coisas diferentes, né, do que eu estava acostumado. Sim, do que era referência É, pra ti, né? exato. Eu sei, porque eu te conheço, que não foi uma decisão fácil fazer esse voluntariado, né? O que de fato tu acha que te motivou a ir, mesmo contrariando teus pais? Nessa época foi muito a minha fé. Eu tinha uma fé muito grande de que era uma coisa certa a se fazer. Eu estava participando da igreja Mormon na época, né? E, e eu tinha me batizado há pouco tempo da igreja Mormon. E naquele momento eu tinha uma fé muito grande de que aquilo ali ia ser uma coisa que ia agradar a Deus e que eu ia ajudar outras pessoas a conhecer a Jesus Cristo. Então eu ia trazer a fé para as pessoas. E eu acho que isso foi mais forte do que qualquer outra coisa que poderia me contrariar naquele momento, né? Sim, E acho que foi um movimento de fé e de convicção de que aquilo era a coisa certa a se fazer. E hoje, anos depois, olhando para o passado, eu vejo que aquilo foi a coisa certa a se fazer, mesmo de que hoje talvez eu não concorde muito com a decisão de contrariar os meus pais sendo tão claro. jovem, né? Sim, Tendo 20 anos de idade, para minha mãe eu sei que foi muito difícil, ela sofreu bastante, foi bem doloroso para ela e talvez se tivesse alguma forma de eu ter uma experiência tão impactante sem eu causar uma dor assim na minha mãe, eu acho que eu faria, mas eu não consigo hoje imaginar qual experiência poderia ter sim. que fosse tão impactante, sabe? Uhum, sim, Onde eu pudesse estar imerso assim numa coisa diferente, num ambiente que é muito fora da minha zona de conforto. Então eu acho que isso foi legal e foi positivo e foi uma forma de eu sair debaixo das asas dos meus pais, né? De sim, sair do ninho, porque eu era uma pessoa muito dependente ainda dos meus pais. Muito dependente, especialmente do meu pai financeiramente, mas da minha mãe, de estar próximo de alguém que fazia minhas coisas, dobrava minhas roupas, fazia minhas coisas. sim, Então eu era muito dependente. E aí quando eu comecei a ter essa minha experiência sozinho, aí eu comecei a adquirir a minha independência, a sim, minha vontade por ter as minhas próprias coisas, por fazer as minhas próprias coisas e não depender de outras pessoas. Lá eu tinha que dobrar minha roupa, eu tinha que passar minha roupa, sim, eu tinha que organizar o meu armário. Quando eu tinha que fazer mudança, eu tinha que botar tudo na mala e ir para outro lugar diferente, conhecer pessoas diferentes, ter que falar com as pessoas na rua, mesmo não sabendo o idioma muitas vezes. Então, eu acho que foi uma experiência assim que, mesmo voltando atrás, eu faria de novo. Uma experiência sim, muito boa. Ainda mais um jovem de 20 anos, né? Podia estar em festa, podia estar com más companhias, fazendo coisas ruins. Eu estava lá aprendendo sobre Deus, etc., e fortalecendo a minha fé. Então, foi um excelente período. sim.
É muito bom. E nesses 2 anos, o que tu acha que foi o maior desafio pra ti? O que mais te desafiou? O maior Que tu desafio tem para mim, lembrança, assim. nesses 2 anos foi me comunicar com outras pessoas. Mesmo no meu idioma eu ainda tinha dificuldade, porque tinha brasileiros lá, outras pessoas, né, de outros estados, outros lugares do Brasil. E eu sinto que a minha comunicação, o meu relacionamento com as outras pessoas foi, e eu acho que ainda hoje é, uma das coisas mais difíceis para mim, me relacionar com outras pessoas. Eu sempre fui muito isolado, muito quieto, muito introspectivo. E quando eu estava lá no Chile não tinha ninguém, literalmente ninguém conhecido, ninguém da minha família, Sim. nada. Eu sempre era muito família, né? Muito pai, mãe, amigos próximos, um círculo muito fechado. E lá quando eu cheguei lá no Chile, eu tinha que conversar com pessoas que eu nunca tinha visto na vida, pessoas que nem falavam o meu idioma. E eu acho que isso para mim foi bem difícil. Tinham atividades lá que a gente fazia em grupos, mas eu não tinha muita vontade de fazer parte daqueles grupos, então Sim. eu acabava me isolando. Mas durante 2 anos não tem como tu se isolar, né? Então chegou um momento onde eu comecei a ter cargos de liderança lá. Comecei liderando grupos pequenos, depois grupos um pouco maiores. E eu acho que essa experiência de liderança foi o que me ajudou a me aproximar um pouco mais das pessoas Sim. e também participar mais de atividades em grupo com outras pessoas. Eu acho que isso fez muito bem para mim. No início eu fazia porque eu tinha que fazer, porque eu era o líder, né? E tinha um outro líder acima de mim me cobrando aquelas coisas. Mas depois eu percebi que aquilo me fazia bem também. Que eu Sim. conseguia ali me aproximar mais das pessoas, conhecer elas e ter uma troca bem legal. De cultura, muitas vezes ali. Às vezes eram pessoas de outros países. Sim. Para quem não sabe também, nesse período de voluntariado, nós temos sempre um companheiro do nosso lado, ou seja, sempre uma pessoa que é a nossa dupla. Para onde nós vamos, eles têm que ir, nós moramos juntos por um determinado período de tempo e depois troca e vem outra pessoa. Então, tu consegue lembrar quais foram esses companheiros, de onde eles eram? O meu primeiro americano era um O primeiro americano. companheiro era O primeiro americano. companheiro era um companheiro americano. Eu não lembro exatamente qual estado dos Estados Unidos ele era, mas ele era Sim. americano. O meu segundo companheiro, ele era argentino. E aí depois eu tive um terceiro companheiro do Equador, depois do Peru. Eu não vou lembrar todos, mas tive companheiros do Equador, do Peru, do México, de vários países assim, mas a maioria deles eram latinos, então isso me ajudou a melhorar o O espanhol espanhol. que eu estava aprendendo Uhum. naquela época e me ajudou também a entender um pouco mais da cultura hispânica, né? Do pessoal que fala espanhol, eles têm. Sim. Não é tão semelhante assim, mas por conta do idioma, eles têm uma cultura semelhante, Um vocabulário um também. vocabulário semelhante, etc. Então me ajudou bastante ter contato com esses Sim. companheiros. Brasileiro tu nunca teve? Tive um companheiro brasileiro. Pouco tempo? Ficou. A gente ficou 6 semanas como companheiros. Mas foi mais latinos, então, no caso, Foi. mais hispânicos. Foi mais latino. Tive Sim, 2 americanos e o resto era tudo latino. sim. O que tu acredita que fez tu decidir pela profissão que hoje tu tem? Ahn, Hoje tu é programador, né? sim. Desenvolvedor de software. Sim, hoje eu sou programador e desenvolvedor de software e Consegue lembrar o início? O que te deu o start para entrar nessa área? antigamente na minha infância e adolescência eu joguei muito videogame, então eu gostava muito dessa ideia do mundo virtual, etc. Uhum. De computadores, a gente jogava no meu computador, a gente fazia modificações em jogos, eu acho que começou na parte das modificações em jogos, porque a gente conseguiu dar um toque, passar um pouco do que a gente gostava para aquele jogo, customizar ele, etc. Sim, E eu acho que essa customização ela é uma forma de tu colocar um pouco de ti naquele produto, ou naquele jogo, ou naquele mundo virtual. sim, Tu consegue se refletir naquilo e consegue fazer com que aquilo seja útil para ti, te faça bem, te traga algum retorno nesse sentido. Então eu acho que começou aí, mas eu nunca imaginei que eu seria programador, nunca imaginei sim. que trabalharia com algo relacionado a isso, né? Eu sempre pensei e gostaria da ideia de criar jogos. Essa é uma coisa que eu achava muito legal.
porque eu jogava muito, então eu gostava de poder personalizar aqueles jogos. Então, criando um jogo do zero, eu poderia imaginar na minha cabeça algo e trazer a realidade. Sim, Então, isso para mim sempre foi uma coisa que eu gostei. Mas não tinha nenhuma esperança de trabalhar com isso, na verdade. E aí foi esse período de 2 anos, etc. Eu voltei. Como eu aprendi espanhol, eu comecei a dar aulas de espanhol uhum. depois, né, desse período de missionário, Na escola, né? Numa escola. numa escola de idiomas. Então eu cheguei lá, larguei um currículo naquela escola de idiomas e comecei a dar aulas de espanhol. Comecei a gostar, etc. E aí depois eu comecei a procurar algo melhor, porque estava me pagando muito pouco, né, aquela Sim, experiência. Comecei a trabalhar numa funerária, então eu batia de porta em porta. sim, E fiquei um período ali também, era bem difícil, mas fiquei um período batendo portas, etc. Então eu estava tentando me encontrar, estava tentando, assim, entender onde eu me encaixava. Eu pensei que seria uma boa oportunidade, porque eu já tinha experiência de bater em porta como sim. missionário. Eu achei que fosse a mesma coisa, mas é muito diferente o produto que a gente estava. Vendendo o plano funerário. Num a gente estava entregando esperança e salvação para as Sim, pessoas, e no outro a gente estava uma preparação para algo ruim, né? Então sim. a gente não era uma visita muito esperada das Desejado. pessoas, desejada, exato. Ninguém queria, né? Fazer um plano, vou fazer um Falar plano de agora morte. para preparar para a morte, né? Sim, Ninguém queria isso. E aí eu comecei assim, tava bem perdido assim, em questão de profissão. E aí eu fiz um teste vocacional online na internet, né? Eu vi que era uma coisa que não lembro se apareceu para mim ou se eu fui atrás. E aí eu comecei a responder umas perguntas, ele foi fazendo perguntas para entender o que eu gostava, etc. sim. E no final do teste vocacional apareceram algumas opções de profissões, né, que Uhum. eu poderia trabalhar. E todas elas eram voltadas a computador, a software, a coisas assim onde eu interajo com uma máquina. Sim, Design, jogos, ah, sistemas, etc. sim. Sistemas, design, etc. E aí apareceu lá a opção de análise e desenvolvimento de sistemas. Então eu fui olhando uma por uma naquela lista, apareceu umas 4 ou 5 profissões, engenheiro disso, engenheiro daquilo. Sim. E aí eu fui pesquisando aquelas profissões, só que eu não pesquisei assim qual eu vou gostar mais. Eu vi, não, essas aqui se encaixam com a minha personalidade, né, com a pessoa que eu sou. Então eu vou olhar dessas aqui, qual delas eu consigo hoje, com a minha realidade, né, de uma pessoa que ganha R$ 1.000 por mês, Uhum. que eu consigo pagar para eu poder estudar, né? Eu acreditava muito que eu tinha que fazer uma faculdade para eu poder iniciar naquela área. E aí, daquelas opções, o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, que eu nem entendia muito bem o que que era, Sim, ele era o que cabia no meu bolso. Então, ele estava custando 200 e poucos reais em 2019 por mês para eu fazer online, EAD. sim. Então, para mim era bom, porque eu não precisava ter que ir até a escola, não precisava gastar com passagem, né? Porque se fosse ver, colocar na ponta do lápis ali, para mim ia sair talvez R$ 300 por mês, Sim, ia só ser em mais caro. passagens. Sim, Exato, então ia ser a faculdade, a mensalidade da faculdade ia ser mais barata do que o que eu ia gastar com transporte. Então, sim, quando eu tinha pouco dinheiro, eu tinha que escolher a opção que cabia no meu orçamento ali. E o que cabia era fazer online e pagar 200 e poucos reais por mês. E era no centro de Porto Alegre, né, na Uniaselv que eu estava fazendo na época. E aí eu me matriculei no curso e aí eu comecei a ir nas aulas, as aulas online, né? Comecei a participar das aulas sim. online. E a gente tinha também uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por semana, na verdade, tinha aqui no centro de Porto Alegre, tinha uma aula presencial. E nessas aulas presenciais aí eu comecei a entender um pouco mais do que se tratava o curso. Sim, E aí eu vi que tinha a ver com máquinas, com construir sistemas, soluções. E aí eu comecei a gostar e comecei a vincular assim na minha mente aquela profissão com a questão dos jogos. Eu uhum. vi, não, aqui talvez não é jogos, né, que eu estou fazendo, mas eu estou projetando algo, pensando numa solução para um problema digital e trazendo aquela ideia à realidade. Sim, Então eu acho que foi aí que começou, esse teste vocacional, esse meu desejo de criança de poder criar alguma coisa, e depois eu acabei me matriculando com nessa vaga desse curso, e foi o que cabia no meu bolso, e comecei a gostar das aulas. sim. E como que tu adaptou esse estudo para trabalhar? Como que foi essa transição do... Estava estudando análise de desenvolvimento de sistemas, mas resume um pouquinho da tua trajetória profissional dentro dessa área já, quando tu já se encontrou profissionalmente, vamos dizer assim. Sim, então, assim, de forma resumida, eu estava estudando análise de sistemas, e eu comecei a procurar um estágio. Eu pensei, não, agora eu estou na faculdade, então eu consigo estágio. Sim, Porque aí eu ia conseguir fazer uma migração ali na minha área, porque eu ainda estava trabalhando na funerária, né, como sim, vendedor, e eu estudava ainda. E eu estava pensando, eu precisava entrar na área, só que eu não tenho experiência.
Então eu não tenho experiência, eu não tenho contatos, eu não tenho indicação, eu não tenho Sim. nada. Eu preciso encontrar a forma mais fácil de entrar. E a forma mais fácil que eu vi foi estágio. Então eu fui procurando estágio, fui mandando currículos, aplicando para vagas, comecei a mexer no LinkedIn, etc. E aí eu consegui uma entrevista, aí fiz uma entrevista para uma empresa de software. Não era para trabalhar como programador ainda, Sim. mas a empresa ela tinha um setor onde tinham desenvolvedores, e aí eu conseguia ter um pouco mais de contato com essa profissão. Sim. Antes, lá nas aulas, no curso, a gente via a teoria, mas eu comecei a ver a prática, comecei a ver bugs, eu comecei a ver o sistema, o que funcionava, o que não funcionava, o que era legal, o que Sim. não era legal, e eu comecei a ver que eles tinham, depois que eu fiz a entrevista, passei, né, comecei a trabalhar, estava trabalhando como analista de suporte, e aí eu estava dando suporte para o sistema. Então o sistema ele tinha, às vezes, algumas coisas que os usuários não sabiam como fazer dentro do sistema, e aí eles ligavam para mim, mandavam mensagem, Sim. e eu ajudava eles a mexer no sistema. Então eu tive que aprender a mexer no sistema para poder ajudar eles, dar treinamento, etc. Sim. E aí eu vi que tinham novas funcionalidades que os usuários pediam, etc. Né? Então eu estava nessa parte do contato com os usuários, pediam, aí nossa equipe colocava isso numa fila e depois ia entregando, etc, e desenvolvendo. E eu comecei a gostar muito disso, porque eu vi que os usuários, muitas vezes, eles pediam melhorias no sistema, Uhum. e aí aquela melhoria, daqui a algumas semanas, era feita. Sim. E Era o sistema aplicada. entrava no ar com aquela novidade. Uhum. Às vezes os usuários pediam uma nova funcionalidade. Aí ia lá, os desenvolvedores iam lá, entendiam a situação, qual era o problema para resolver, e entregavam, faziam aquilo acontecer. Então eu gostei muito dessa ideia de tirar da minha mente uma solução para um problema real, e os usuários depois agradeciam. Nossa, eu Sim. gostava, eu precisava muito dessa funcionalidade. E acabaram gostando bastante. Sim. Então eu acho que foi aí o começo, assim, resumidamente, né? Sim. E a trajetória até agora? Até agora, aí Por eu. quais empresas ou quais funções tu foi passando e se desenvolvendo até o momento que tu tá hoje? Aí foi uma jornada. Não foi uma jornada tão longa. Eu acho que eu pulei muitas etapas, assim, comparando a minha carreira com outras pessoas. Eu Se consegui desenvolveu muito avançar. rápido. Acabei desenvolvendo mais rápido e dando saltos, assim, na minha carreira. Mas tudo começou como analista de sistemas, né? Analista de Suporte. suporte, dando suporte para os usuários. E eu comecei a conversar com a minha chefe porque eu queria ser desenvolvedor, eu gostei muito do que eles estavam fazendo. E aí, eventualmente, ela me deu a oportunidade de me tornar desenvolvedor ali naquela equipe. Aí eu comecei a resolver bugs, comecei a fazer o que os outros desenvolvedores faziam, né? Novas Uhum. funcionalidades, etc. E aí eu comecei a procurar uma outra oportunidade, porque eu vi que ali eles estavam trabalhando com as tecnologias que eu não queria trabalhar. Eu queria trabalhar com outras tecnologias, né? Que Uhum. o mercado estava trabalhando, mais atuais, etc. Aí comecei a procurar oportunidades, e aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar na Agibank. Trabalhei na Agibank como desenvolvedor Java, estava trabalhando numa parte lá onde eles estavam fazendo investimentos, então era um serviço de investimentos, Uhum. só que ainda não era o que eu queria exatamente, porque fiquei um ano, né, no Agibank, eu gosto mais da parte visual das coisas, eu sou muito atraído pelas coisas visualmente, então eu queria trabalhar não numa parte assim, bastidores, eu estava trabalhando nos bastidores, Sim. como desenvolvedor back-end, né, que é bastidores, Sim. lá a parte que ninguém vê, a parte de sistemas, a parte de integrações, etc, né? Dados, banco de Tudo do dados, código. tudo de código e tudo com dados, com coisas assim que não são tão tangíveis, não são visíveis, né? Não são visíveis, sim. E aí eu queria fazer uma transição para poder trabalhar com a parte visível das coisas. E aí, dentro do próprio Agibank, eu consegui essa oportunidade. Aí comecei a trabalhar ali na Uhum. parte mais visual da coisa, na parte das interfaces, etc. Front-end, né? E foi aí onde começou a minha trajetória como desenvolvedor front-end, como alguém que trabalha na parte visual. E aí eu fiquei um ano no Agibank, e aí depois surgiu a oportunidade para eu participar e fazer parte do time de uma equipe internacional, que Uhum. era o que eu estava procurando, porque quando eu estava no Agibank, assim, tá, eu estou num negócio nacional, meu próximo passo é uma empresa internacional, é trabalhar em inglês, Falando é, inglês. falando inglês, etc. Então eu comecei a investir bastante tempo no meu inglês, eu chegava em casa depois do trabalho e estudava inglês por conta própria, aprendi inglês por conta própria também, para eu já no futuro, eu já me imaginava, daqui 1 ano, 2 anos, eu quero estar trabalhando para uma empresa de fora, que era Sim. para mim assim o ápice.
do meu objetivo de carreira. Trabalhando para uma empresa de fora, ganhando em dólar, no caso. Ganhando em dólar, Sim, exato. Porque eu percebi dentro da minha área que existia essa possibilidade sim, de dar um salto, sim, de questão de econômico também, né, financeiro, e também de carreira. Porque uma carreira eh, internacional, ela tem muito mais visibilidade do que nacional. Nacional, tu sim. fica preso às empresas do teu país. Quando tu participa do internacional, quando tu tem contato com empresas de fora, que tu fala um idioma estrangeiro, etc., tu, muitas portas se abrem Uhum. para ti. Então eu queria essas opções. Fora a questão do salário, né? Fora a questão do salário, né? Salário, carreira, visibilidade, Tudo é melhor nesse tudo é sentido. melhor. Tudo é melhor. Te abre muitas possibilidades. E aí Mais uma vez, tu se desafiou. eu me Porque tu desafiei. ia precisar falar em outro idioma, Sim. ia ganhar em outra moeda, várias coisas iam vir através dessa escolha. E como que foi para ti essa mudança? Quando de fato tu conseguiu essa empresa para falar inglês e ganhar em dólar? Para mim foi muito legal. Ainda não tinha ganhado em dólar quando eu saí do Agibank. Eu fui para uma Sim. empresa onde eu ainda ganhava em reais, mas eu trabalhava com um time estrangeiro. Ah, sim, sim. A É, Happy Flame. era ADP. Ah, tá, tá. A Hype Flame era parte do Agibank. E Uhum. aí depois eu fui para ADP. E aí foi muito legal porque eu tinha contato com pessoas falava inglês, né, nas Sim, reuniões, etc. Então foi um contato muito legal. Mas eu acabei ficando pouco tempo nessa empresa na ADP. Era uma empresa muito boa, empresa bem estruturada, mas surgiu oportunidade melhor para mim de eu trabalhar numa outra empresa e aí sim ganhando em dólar. sim, Aí eu comecei a trabalhar na empresa que eu ainda trabalho hoje, que eu ainda presto serviço para eles como desenvolvedor. uhum, É a empresa que no início chamava Clevertech e que hoje se chama Lumenauto. É uma empresa que eles te contratam e eles te colocam em projetos para te trabalhar para outras empresas sim. americanas, né? É uma terceirizada. É uma terceirizada de software, onde eles te contratam, te colocam, alocam em projetos. Então, eu já trabalhei em vários projetos aqui, desde uma rede social para criadores de conteúdo, um e-commerce, trabalhei num site também para empresas de ar-condicionado. Então, vários projetos eu fiz assim nessa empresa, mas foi um Sim, salto enorme. Assim, cada vez que eu fiz um salto na minha carreira, ele sempre foi um salto enorme. Nunca tive assim um período onde eu fiquei sem ter nenhum salto na minha carreira. Sempre era um salto, mas era muito grande. E por isso que eu sim, consegui avançar muito rápido, assim, né? Eu fui basicamente ali em 2020 de desenvolvedor numa empresa local de Porto Alegre, para em 2022 estar trabalhando para uma empresa do exterior ganhando em dólar. sim. Era isso Então, que eu ia te comentar. foi em 2 anos. Quanto tempo foi de tu começar na área e de tu estar ganhando em dólar e falando inglês numa empresa que é de fora, né? Foi um período de 2 anos. A Dois minha anos. primeira oportunidade como desenvolvedor foi em outubro de 2022. E a minha oportunidade em dólar foi em outubro de 2020. A Sim, primeira oportunidade. E a primeira oportunidade em dólar foi em abril de 2022. sim. Então foi, na verdade, um pouco menos de 2 anos. E Mas foi até um hoje, salto. 4 anos na mesma empresa agora. 4 anos na mesma empresa, em projetos Sim, diferentes, mas na mesma empresa. sim. E durante todo esse período, tu foi fazendo projetos pessoais. Qual Sim. era a tua ideia fazendo projetos pessoais? Me desenvolver, né, poder aprender tecnologias novas, porque quando a gente trabalha para um cliente, a gente trabalha com as tecnologias que o cliente quer que a gente trabalhe. Sim, Então, muitas vezes ele era uma tecnologia que eu não gostava, uma tecnologia que eu não queria, ou eu queria explorar novas possibilidades. Então eu comecei a fazer projetos pessoais e também pela ideia de tirar ideias minhas do papel, tirar sim, ideias minhas da minha mente e fazer com que elas se tornem reais. Eu acho que esse era um dos maiores motivadores, assim. Ainda tinha dentro de mim aquela criança que queria criar um jogo sim, que fosse usado por outras pessoas. Só que nesse caso eu estava criando software que poderia ser usado por outras pessoas. sim, Eu acho que é mais um. Ali é a essência da minha carreira, da minha vontade de trabalhar com software. É sim, criar coisas, criar produtos. E quando a gente está trabalhando para alguém, a gente está criando para alguém. Mas quando a gente trabalha para nós, a gente está criando para nós. sim. E tu consegue lembrar todos esses pequenos projetos que tu foi fazendo desde o início? Eu lembro que uma vez eu fiz. Quando tu estava vendendo bolos, Sim, tu não chegou a usar o sistema, mas eu fiz um sistema interno para te fazer gestão disso. sim, Porque eu lembro que na empresa que eu trabalhava naquela época, em 2020, que é a primeira Subsystem, a gente tinha um sistema de gestão. sim, E aí eu entendia como aquele sistema funcionava. E aí eu criei uma versão muito mais simples, claro,
com menos funcionalidades, Sim. mas eu criei para poder fazer a gestão dos teus bolos, das vendas de bolos. Então foi um projeto legal, assim, que não foi ao ar, mas que me ensinou bastante coisa e como tu consegue usar o software para criar soluções do mundo real. Uhum. E no caso, antes disso, foi a calculadora, né? Tu também fez Calculadora uma eu fiz no também, fiz iniciozinho ali, vários fez calculadora, fez projetinhos. esse sistema para gestão dos bolos. E depois, quais foram os outros pequenos projetos que tu foi Eu fazendo? fiz um sistema de cadastro de pessoas. Também quando eu estava trabalhando na Sul System, eu criei um sistema interno para mim, para eu fazer a gestão das tarefas que eu mesmo já tinha entregue. Uhum, Então eu queria ter assim um lugar onde eu conseguia ver tudo que eu fiz, porque a gente não tinha, a gente tinha um quadro físico na parede, claro. onde ficava com as tarefas ali, mas não tinha um histórico digital de tudo que eu fiz. Sim, ia ser apagado e isso ia se perder. Exato, apagava o quadro, tirava as coisas dali, tipo, eu não conseguia lembrar, tipo, nesses últimos 6 meses, o que que eu fiz? Sim, Entendeu? Eu não tinha isso em lugar nenhum. visual. E aí eu criei um sistema onde tinha banco de dados, etc, e conseguia guardar essas informações digitalmente ali. Uhum. Depois desse, tu lembra qual foi? Eu não lembro tanto, porque eu fiz tantos projetos, mas os últimos projetos que eu tenho trabalhado é o Cadu, Sim. que é o sistema para gestão financeira. Aí sim é um sistema real, que está no mundo real, que está funcionando, E que tu já comercializou. que já Sim. comercializei, que inclusive as pessoas podem entrar ali agora em lpcadu.hiperfoco.net, se a pessoa digitar isso ali, vai entrar lá no site, vai entender o que é o Cadu, para que ele funciona, etc. Sim. Mas basicamente, resumindo, ele é um sistema que funciona dentro do WhatsApp, um robô, onde tu conversa com ele em linguagem natural, tu diz, eu gastei R$ 10 no mercado, Uhum. gastei R$ 50 com gasolina, e ele registra aquilo no banco de dados. E tu tem acesso a um dashboard onde tu consegue ver todas as tuas despesas, tu vê gráficos, etc. Sim. Então, esse é um dos sistemas que eu mais estou orgulhoso de ter construído, porque ele soluciona um problema nosso, que é um Sim. problema de controle financeiro, né? Na verdade, a gente não tinha um problema de controle financeiro, mas as despesas fixas a gente controlava muito bem, porque a gente tinha uma planilha. Desde o início do nosso casamento, né, a Temos gente ainda. ainda temos essa Sim. planilha, ainda usamos ela como complemento. E desde o início do nosso casamento a gente sempre colocava lá os nossos gastos fixos. Mas veio também a necessidade agora de controlar os gastos variáveis. Sim. Porque o fixo é aluguel, é alimentação, que não é tão fixo na alimentação, mas é uma coisa que a gente sempre precisa gastar, conta de água, conta de luz, etc. A gente sempre controlou. Sim. Mas o que a gente comprava durante o mês, aí a gente precisava de controle. Então, poder solucionar esse problema para mim e para outras pessoas é uma coisa que me faz muito feliz. Sim. E é um dos motivos pelos quais eu gosto muito de software. Então, depois nós vamos deixar aqui na descrição o link do site do Cadu para que vocês possam conhecer e também podem chamar ele depois para entender melhor como que essa solução pode ser aplicada à vida de vocês, à empresa de vocês, enfim, para os negócios de vocês. Uma das outras coisas que eu queria entender é como que a IA está mudando e o mercado de software. Como que está sendo essa mudança com a IA no mercado de software? O mercado de software ele mudou muito quando foi lançado o ChatGPT, foi lançado no final de 2022, porque a partir desse momento o computador começou a gerar o próprio código, né? Então a gente antes tinha que digitar tudo manualmente, tinha que pensar em todas as soluções sem Sim, nenhum auxílio, né, de uma máquina. Geralmente eram pessoas que tinham conhecimento, tinham bagagem, desenvolvedores mais experientes, né, que já tinham construído software para empresas grandes, sim, etc. Eles geralmente eram os mentores dos desenvolvedores mais júniores, mais novos, e eles passavam aquele conhecimento e era muito assim da experiência, de ter experiência prática e de escrever código na mão, etc. E depois do lançamento do ChatGPT, a gente começou a entender que a máquina conseguia nos ajudar. A gente conseguia ter um auxílio da máquina, né? uhum, Ainda não substitui, hoje ainda não substitui um desenvolvedor, porque ele precisa ter aquele conhecimento, aquela experiência que só um ser humano pode ter. A sim. máquina não consegue substituir o ser humano em todas as coisas, né? Ele veio Existem só para coisas. facilitar, não Ele para veio para substituir. facilitar, exato. Ele veio para facilitar, ele veio para acelerar, mas ele não veio para substituir. Então a gente precisa ter muitos cuidados assim com o uso de inteligência artificial no nosso dia a dia. Mas ele é uma solução incrível, a inteligência artificial. Ela consegue aumentar muito a tua capacidade de absorver conhecimento, de aprender coisas novas. Ele acelera bastante coisa. Mas a Sim, gente ainda precisa fazer aquele trabalho de entender as coisas, porque ele te entrega muita informação. Só que se tu simplesmente começar
a delegar tudo para ele, ele vai fazer as coisas vão ser feitas, vai funcionar, mas tu não vai absorver aquele conhecimento. Sim, Então é importante tu ter um equilíbrio ali entre o uso de inteligência artificial e o entendimento das coisas, de colocar as coisas em prática, de tentar primeiro quebrar um problema em problemas menores para poder resolver eles e assim criar uma solução grande, em vez de simplesmente depender e pedir para a inteligência artificial fazer aquilo por você. Então tu sim, precisa ter esse músculo mental, precisa ser treinado, precisa treinar a tua mente para resolver problemas usando software. E a parte de escrever código, assim, é uma parte que a gente pode terceirizar, mas agora aquela habilidade de resolução de problemas, de sim, pensar em soluções, em quebrar problemas e arquitetar soluções, é o que ainda tem valor no mercado hoje em dia. certo. Como que tu consegue equilibrar família, empresa e saúde? Esse é um dos maiores desafios que eu ainda tenho hoje. Eu acredito que eu melhorei nisso, mas ainda é um desafio para mim poder equilibrar isso. Eu acho que é muito mental, assim, sabe? É uma coisa que está na mente e é muito difícil de equilibrar. Eu não digo que eu consigo equilibrar hoje, assim. Acho que eu não consigo. A resposta é não, eu não consigo equilibrar. Mas eu estou me esforçando para equilibrar, para poder trazer isso. E uma coisa que eu estou tentando fazer é estar mais presente. Eu acho que essa é uma das chaves de equilibrar as coisas. Estar presente, porque assim, não dá para colocar numa balança e dizer, eu vou dedicar tempo ao trabalho, X tempo por dia no trabalho. E, tanto tempo para a esposa e para os filhos. Tu ficar assim controlando, claro que o trabalho geralmente a gente tem um horário fixo, mas tu medir isso com as pessoas, acho que não é uma coisa tão legal. Uhum. Porque geralmente a interação entre pessoas, ela é uma coisa que a gente não tenta medir o tempo, né? Que a gente vai ficar falando com uma pessoa, eu vou conversar com aquela pessoa por 10 minutos. Eu vou interagir com os meus filhos por 30 minutos. Ah, bateu aqui, ó, meia hora. Tchau. Sim, Agora eu vou fazer outra coisa, vou fazer exercício, vou fazer aquilo. Porque são pessoas, né? Então a gente tenta dedicar às pessoas o tempo que é necessário para dedicar aquelas pessoas. Então acho que estar presente no momento em que a gente está fazendo uma coisa é um início muito bom para poder equilibrar. Eu acho que é isso que a gente deve buscar. Tem essa questão de compromissos, por exemplo, eu faço jiu-jitsu. Quando é o horário do jiu-jitsu, é o horário do jiu-jitsu. Eu tenho que parar o que eu estou fazendo, tenho que ir lá e fazer. É horário de trabalhar, é horário de trabalhar. Tenho que ir lá e fazer. Horário de exercício, é horário de exercício. Mas quando o assunto é pessoas, eu acho que a gente não tem que controlar o tempo assim. sim. O equilíbrio, na verdade, ele fala mais. Eu até prefiro não usar mais a palavra equilíbrio, mas é muito usada ainda, né? Mas eu ouvi uma expressão que se chama equalizar, quando eu estava vendo um podcast do Joel J e, e o Paulo Vieira. Então, o Paulo Vieira falou, eu gosto, o Joel J falou, na verdade, eu gosto da palavra equalizar, porque no momento em que tu está numa mesa de áudio, tu vai aumentando ou diminuindo o grave ou o agudo, e tu vai tentando deixar da melhor forma possível, mais harmônico, né? E na vida ele trouxe essa palavra no equalizar, porque no momento em que tu sente que está demasiado alguma coisa, tu vai trazer ela mais pro eixo e vice-versa. Então isso vai fazer com que tu deixe harmonioso aquilo que de alguma forma não vai ser em algum momento, mas tu vai tentar, né, fazer compensações. Essa seria a palavra, né? Então, no momento em que tu sente que está muito, eu tô trazendo isso para minha vida, no caso. No momento que tu sente que está muito dedicado a uma coisa e está se perdendo outras, tu vai tentar compensar para que elas fiquem em harmonia, equalizadas, né? Então, acredito que essa palavra seria melhor, porque equilíbrio vem da balança e balança, se tu tá equilibrado, as duas coisas têm que dar da mesma forma, mas é muito difícil hoje em dia tu conseguir manter tempo da empresa, da família e da saúde, tudo no mesmo nível, porque é bem desafiador, né? Eu queria fazer um bate-bola agora, pra gente finalizar. E eu vou falar algumas frases e tu responde o que vier na tua mente. Então, um aplicativo que tu usa todos os dias. O Cadu. Cadu? Um livro Bom, o muito Instagram bom. também, né? Não vou mentir. Vou Mas é mentir, o um Instagram. Não, Instagram. Instagram todos Instagram. os dias. É, tô sendo sincero, daí Instagram. Um livro muito bom. Um livro muito bom. O Poder da Autorresponsabilidade É do Paulo Vieira, do não é? Paulo Vieira. É o Paulo Vieira. O pequenininho vermelhinho aquele. Esse é muito bom.
Uma ferramenta IA indispensável. Cloud. Cloud. Pode explicar um pouquinho o que ele faz? O Cloud ele é como se fosse o ChatGPT, mas ele é mais usado. Hoje em dia, claro, ele está mais, mais famoso, mas ele é mais usado assim no ramo dos desenvolvedores em si. É como se fosse um ChatGPT mais treinado para escrever código. Ele escreve código melhor do que os outros, normalmente. Sim, auxiliando mais o Ele desenvolvedor. auxilia mais o desenvolvedor a escrever código, a arquitetar soluções. Ele é hoje o modelo de inteligência artificial mais poderoso para desenvolvedores de software. Sim. Trabalho remoto ou presencial? Remoto. Há quanto tempo trabalha remoto? Desde 2021, 5 anos. 5 anos. Android ou iPhone? Eu gosto do Android, mas o iOS acho que ele é melhor, o iPhone. E por quê? Ele, claro, ele é um celular muito mais caro, né? Eu nunca tive um Android caro, mas eu acredito que um dos pontos principais do iPhone é a câmera. Acho que a câmera dele é muito boa, assim. Existem pessoas que fizeram testes aí que diz que o Android, alguns modelos do Android é superior, mas eu gosto do iOS, eu acho que ele é fácil de usar, a câmera é boa, o seu celular raramente trava. Então eu acho que ele tem uma questão da marca também, né, Sim. de parecer um produto melhor, de, de ter uma estética muito boa, mas ele também é um produto muito bom. Eu gosto. Eu Sim. comecei a gostar, comprei um iPhone e Faz tem quantos anos que tu usa iPhone? 3 anos. 3 anos. Eu sempre usei Android, mas o Android Sim. sempre foi aquela opção mais barata, né? Mais de entrada. Acessível. Então, obviamente, eu prefiro ter um Android se eu não tenho dinheiro para comprar um iPhone, mas se eu posso escolher entre um Android e um iPhone, eu compro um iPhone. E eu acho que uma dos pontos mais fortes assim da Apple, né, do iPhone e dos produtos da Apple é a integração entre sistemas. Como eu tenho um MacBook também, então integra muito bem com o celular, integra muito bem com o fone de ouvido deles. Então eles Sim. têm um ecossistema ali que te prende. Eu acho que esse é o grande segredo, porque produtos bons em outras marcas tu encontra também. Mas essa Sim. integração entre sistemas é difícil de encontrar em outra marca. Se tu fosse dar um conselho para todas as pessoas que estão ouvindo, qual seria esse? Em uma frase. Olha, eu acho que depende muito da fase que a gente está vivendo, mas um dos maiores conselhos que eu posso dar é conheça-te a ti mesmo. Entenda quem tu é, o que tu gosta, como é a tua personalidade, como melhor trabalhar a tua personalidade, o que tu... Porque assim, se conhecendo melhor, tu vai entender o que tu gosta e tu vai poder encontrar uma profissão, tu vai poder encontrar um parceiro, se tu quiser encontrar um parceiro, tu vai poder encontrar hobbies, então existe essa necessidade de se entender, tu vai entender por que tu age de tal forma. É isso, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Sim. Procure isso, procure essas áreas da vida, porque eu acho que elas vão te ajudar nas outras áreas também. Obrigada. Então, o Jones, ele é dono de uma empresa que se chama Hiperfoco, de tecnologia, e eu queria que tu explicasse um pouquinho, então, qual é o foco da empresa, de fato, quais são algumas soluções que tu já tem desenvolvidas e o que tu pode ainda desenvolver, caso a pessoa tenha interesse. Então, a Imperfoco, ela nasceu com o objetivo de poder trazer essa minha experiência como desenvolvedor trabalhando para fora e trabalhando com inteligência artificial para poder ofertar isso para outras pessoas, soluções para outros clientes. Não para prestar serviço assim para um cliente só, mas poder trazer soluções para vários clientes. Hoje o nosso foco ele está mais em inteligência artificial, em robôs, chatbots, soluções integradas ao WhatsApp. Então, o Cadu, por exemplo, é uma das soluções da Hiperfoco para controle financeiro, mas a gente também desenvolve soluções para clínicas, para empresas que precisam automatizar o atendimento, empresas que querem ter menos, perder menos leads, né? Ter assim uma forma de poder atender pessoas mesmo não tendo um time muito grande, a poder Sim. atender a grandes volumes, poder qualificar leads, etc. Poder fazer aquele trabalho repetitivo de uma forma mais eficiente, sem precisar estar alocando uma pessoa para fazer esse trabalho repetitivo, que é chato muitas vezes, né? Existem muita coisa assim que pode ser automatizada. Então a gente foca muito na automação, na inteligência artificial e em trazer soluções para os nossos clientes que são soluções que cabem no bolso deles, mas que também ao mesmo tempo ajudam eles a aumentar as vendas, a melhorar os números da empresa. Sim. Em relação a sistemas, também é possível desenvolver se a pessoa te trouxer uma demanda, Sim. um problema.
Sim, inclusive eu tenho um sistema que eu desenvolvi para uma empresa que ela é uma empresa que trabalha com venda de películas, etc., automotivas, então ela tem acessórios automotivos, e a Hiperfoco desenvolveu também um sistema para eles para fazer gestão de estoque, fazer gestão de vendas, Sim, fazer gestão de agenda, etc. Então ele é um sistema de gestão para empresas, que a gente consegue desenvolver também sob encomenda. certo. Então, eu queria te perguntar, hoje se pode empreender no Brasil? O que que tu acha? Eu acho que pode empreender, sim. E no Rio Grande do Sul? Também pode empreender. Em Nova Santa Rita? Pode empreender em Nova Santa Rita, sim. Tem muito, é uma cidade que tem bastante problemas para serem resolvidos. Sim. Então, não só pode, como deve empreender. E eu quero agradecer a tua presença e principalmente por ter compartilhado um pouquinho mais de ti e da tua empresa. E também lembrando que a Hiperfoco vai ser o nosso patrocinador oficial a partir de agora nos podcasts, nas conversas gravadas. E vamos deixar também todos os links na descrição do site da Hiperfoco, do site do Cadu. E se quiserem entrar em contato também, fiquem à vontade. Ou deixar perguntas, se tiverem curiosidades também, fica à disposição. Então tá, até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado pela oportunidade.